Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, já mês de abril, quarto mês do ano, né? E graças a Deus as coisas estão começando a se colocar de maneira mais normal na vida de cada um. Bom, nós sempre começamos o nosso programa dando destaque para o mundo empresarial, seja na questão de conversando sobre contabilidade, seja no momento empresarial. Neste momento empresarial de hoje, desta semana, Giovanni D'Agostini. E aí, Giovanni, como é que está a coisa? Tudo bem, Silvio Lopes? Tranquilo? Tudo tranquilo, uma satisfação estar apresentando aqui no seu programa. Tu está trabalhando muito, né? Porque quem é desta área de contabilidade, agora tem declaração de imposto de renda. Para falar com o contador hoje é difícil, cara. Não, eu estou aqui. E, naturalmente, tem um prazo até o dia 29 de abril, não é isso? Prazo até o dia 29 de abril para as pessoas físicas prestarem contas com o governo federal. Tá. E, por exemplo, assim, um cara como tu, que eu sei que tem muito, né? Muita bufunfa, e tem ganhos de capital com isso, né? Que tem pessoa física e ganhos de capital. Como é que ela é tratada pela Receita Federal? Então, o ganho de capital é um assunto super pertinente. As pessoas, normalmente, quando promovem a venda e a compra de imóveis, não é? Se deparam com uma situação que, por muitas vezes, não se dão conta, né? Que sobre essas operações incide o imposto de renda, não é? O nome é o imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Então, quando se vende determinado bem, a pessoa ela é obrigada por lei a apurar se houve ou não ganho de capital, né? O que é o ganho de capital? O ganho de capital é o lucro, né? É o lucro na operação de venda de determinado bem. Então, vamos imaginar que o sujeito tem um apartamento e esse apartamento custou para ele, está lá na declaração do imposto de renda dele, na pasta de bens e direitos, por R$200 mil, perfeito? E essa pessoa vendeu o apartamento por R$300 mil, não é? Nesse caso, foi apurado, então, ali um ganho, um lucro de R$100 mil, porque o apartamento, ele pagou pelo apartamento 200 mil e vendeu por 300 mil, não é? Então, entrou na hipótese de incidência, não é, do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, essa pessoa tem uma série de quesitos, né, para analisar, para verificar se há ou não a necessidade de tirar dinheiro do bolso para fazer o pagamento do imposto, que seria, em tese, né, nesse nosso exemplo, de 15% sobre o lucro, né? 15% sobre os 100 mil, né? Daria ali R$15 mil de imposto de renda sobre o ganho de capital para fazer o pagamento. Então, passada essa questão da base de cálculo, né, da aferição acerca de fato gerador e base de cálculo, o contribuinte precisa se perguntar se incide ou não, né, se há isenção ou não do imposto de renda sobre esse lucro que teve da atividade imobiliária. Bom, quando é que não precisa pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital? Se o sujeito tem um único imóvel, não tem outros imóveis, tem um único imóvel, e o preço da venda desse imóvel for de até R$440 mil, ele não precisa pagar imposto de renda. Então, nesse nosso exemplo, o camarada tem um único imóvel, ele vendeu esse imóvel por R$300 mil e ele não teve isenção do ganho de capital nos últimos 5 anos, então ele não vai precisar desembolsar os R$15 mil. Tá? Outro exemplo é que se a venda de qualquer bem até R$35 mil também é isento do imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Nós temos um outro exemplo também que surge muitas dúvidas dos contribuintes, é a hipótese do sujeito vender um imóvel residencial, com recurso da venda adquirir um outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, né? Então, existe lá uma legislação que estabelece que, nesses casos, a pessoa está isenta também do imposto de renda sobre ganho de capital. Mas ele tem um prazo de até 180 dias. Fora desse prazo, ele paga. Exatamente. O sujeito vende o imóvel, com recurso da venda desse imóvel, ele adquire no prazo de 180 dias outro imóvel residencial, e tem ainda uma outra condicionante, que é o sujeito não pode ter sido beneficiado com essa isenção nos últimos 5 anos. Aí, nesse caso, não é obrigado, né, a pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, né? É claro que nesse caso dos imóveis residenciais, nessas operações, tem muitas anuâncias, né? A Receita Federal impõe mais condicionantes do que está previsto em lei, então muitas demandas judiciais vêm sendo levantadas aí para o judiciário se manifestar.
Bom, qual é o outro cuidado que essa pessoa tem que ter na declaração de imposto de renda? Ela só tem o prazo até o dia 29 também. Ela tem o prazo até o dia 29, não é? Eu pretendo trazer alguns aspectos, pontuais, né, para ajudar o nosso telespectador, né? Hoje, né, a legislação tributária ela é complexa, não é? Hoje nós vamos trabalhar sobre essa questão do ganho de capital, né? Uma outra dica que eu queria dar para o nosso amigo telespectador é o seguinte: quando se apura o ganho de capital, a gente vai apurar o lucro, né? E o lucro é o resultado da subtração de duas variáveis. Quais são as duas variáveis para a apuração do lucro? É a venda, que é a receita, e o custo, né? O custo do bem que a gente vendeu, né? Então, o valor da venda menos o custo da compra... É o lucro. É o lucro, né? Isto posto, quanto maior for o custo, menor é o lucro, certo? E menor é o imposto a pagar, porque o lucro é a base de cálculo do imposto. Então, é importante que o contribuinte utilize todas as ferramentas para aumentar o custo de compra do bem esse que está sendo vendido, né? Então, eu vim trazer para os telespectadores alguns itens que é importante observar para quando vender o bem lá na frente, não ser surpreendido com o valor do imposto muito alto, né? Então, o que comporta o custo de aquisição dos bens, né? É o valor efetivamente pago pelo bem, né? Os juros, porventura, se o bem foi financiado, embutido nas prestações da aquisição, tem os juros. Então, os juros na aquisição também a gente pode agregar no custo de aquisição, não é? O que pode também ser agregado ao custo de aquisição dos bens? Os gastos que a pessoa teve com construção, ampliação, reforma, pinturas, reparos dos azulejos, no encanamento, na parede, essas manutenções prediais que envolve, né, essa parte aí de pintura, enfim. Também, se o sujeito tiver a documentação hábil, todos os anos pode agregar valor ao custo de aquisição do bem, não é? Eventualmente, se o sujeito, quando compra o bem, ele paga o corretor, ele paga a corretagem, o preço da corretagem também é agregada no custo de aquisição, né? Se o sujeito precisa, eventualmente, demolir edificação para vender o terreno, o valor pago para a demolição integra o custo de aquisição desse terreno que está sendo vendido, né? Obras públicas que o sujeito arca, né? Calçada, meio-fio, rede de esgoto, acrescenta o custo de aquisição do bem, né? Essas despesas legais de aquisição, né? Escritura, registro e TBI, também, se o sujeito tiver a documentação hábil, uma organização e uma disciplina, não é? O sujeito pode, então, integrar esses dispêndios no custo de aquisição, de modo que, quando for vender o bem, né, o lucro da venda seja menor, né? E, então, pague menos imposto, né? As últimas 3 anotações: a pessoa não pode fazer correção monetária, atualizar o bem por correção monetária dentro do imposto de renda, que desde 1994 foi proibida a correção monetária, verdade, né? Como eu tinha dito antes, é importante ter a documentação hábil para agregar custo de aquisição, né? E também os custos que aumentam o preço do bem, né? É importante que anualmente a pessoa agregue lá na pasta de bens e direitos da declaração no ajuste anual. Perfeito. Eu acho que está muito bem esclarecido, né, Rony? E importante para as pessoas que estão envolvidas nessa questão dos ganhos de capital que tenham presente isso aí, né? Para poder depois ter uma relação mais tranquila com o fisco, tá bom? Tá bem, então, agradecer novamente a oportunidade e coloco à disposição aí dos telespectadores para tirar dúvida e prestar assessoria. Ainda durante esse mês de abril, o Giovanni estará aqui de novo trazendo mais detalhes, mais dicas, né? E mais recomendações, esclarecimentos a respeito, porque eu acho mesmo que esteja simplificado hoje a declaração de imposto de renda, ela ainda né? É um instrumento que precisa ter a assessoria de alguém que entenda da coisa para não cair numa armadilha. Obrigado, Giovanni. Um grande abraço. Um grande abraço, Silvio Lopes. Olá, convidado ou não, Deus está presente. Tais palavras mostravam-se entalhadas em latim
sobre a porta do consultório do filósofo e psicanalista Carl Jung. Sim, reconhecia o estudioso da natureza humana. Deus é onipresente. Isso implica em tudo em nossa vida. Primeiro, na existência dele. Segundo, que vivemos no mundo espiritual que tem regras e normas para serem observadas para ser uma vida que vale a pena viver. A verdade da vida, a nossa verdade, é que somos criaturas divinas e que só nos completamos se considerarmos o Espírito que em nós habita. Fazer o bem, tratar o outro como alma, ao nos defrontarmos com ele, nos faz uno e digno da criação. Cabe a cada um de nós tornar este mundo num mundo melhor para viver. A consciência desse propósito é essencial para acordarmos a cada manhã. Não esqueça disso. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, há 22 anos no ar aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos recebendo com muita honra o Márcio Binzeli, que é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Márcio, muito obrigado. Fazia horas que a gente não se fechava por aí, né? Pois é, uma satisfação. Obrigado pela oportunidade. Ainda mais esse marco histórico aí dos 60 anos do Conselho, 77 anos do sindicato. Com muita honra fomos reeleitos aí para presidir o Conselho por mais um triênio. Tomamos posse em janeiro agora. 70% dos votos da categoria, o que aumenta ainda mais nossa responsabilidade, mas muito feliz de poder estar aqui contigo. Obrigado. Com certeza. E também está aqui comigo o Armando Fontoura. Hoje o negócio é corretor de imóveis, né? Armando Fontoura, que é o presidente do Sindimóveis, grande nosso amigo, ele como Binzeli, né? Fazendo um belíssimo trabalho no Sindimóveis. Parabéns, Armando. Muito obrigado. O sindicato vem trabalhando forte para poder estar junto com o corretor de imóveis. O sindicato é do corretor de imóveis, tá? No momento hoje tem uma história de venda, né? bom também, verdade. O mercado está acirrado, está forte hoje, as empresas grandes fazendo grandes lançamentos, né? Então o mercado promete muito e já vem prometendo do futuro muito forte ainda. Com certeza. Vou aproveitar então essa dica aí deixada pelo Armando, né, e conversar um pouquinho primeiramente com o Márcio aqui. Márcio, exatamente, apesar da pandemia, ou até por causa da pandemia, né, as pessoas começaram a se voltar um pouco mais, né, para os imóveis, né? O que aconteceu assim? As pessoas, aquele cidadão que estava pretendendo dali a 5, 10 anos dar o imóvel para o neto, melhorar a casa da filha, o que ele se deu conta, né? Que o momento é agora, né? Nós perdemos muitas pessoas amigas, queridas, próximas, né? E a pandemia deu uma mexida, assim, com, digamos assim, com o time, né, do mercado imobiliário. Então, as pessoas passaram a trocar o 2 dormitório por 3, o 3 para cobertura, cobertura para casa, qualificar os seus espaços, os seus ambientes onde residem, tentando também, de certa forma, ter um espaço maior para também ali colocar um espaço de trabalho mesmo que remoto. Por isso, algumas migrações também para o litoral, para a serra, pessoas que, em definitivo agora, não é? As mudanças, elas não vão regredir. Claro que o presencial retorna, mas ainda vai permanecer porque as ferramentas evoluíram muito, né, digitais de trabalho. Então, eu acredito assim que isso deu uma mexida, o mercado segue aquecido, né? Locações, compra e venda. Hoje, muito presente a questão do condomínio por causa da segurança, as pessoas buscando muito assim, opções em condomínio. Então, acho que é um momento também, e o imóvel sempre foi a moeda forte, sempre foi um investimento seguro, ele tem um rendimento bom e ele tem um valor agregado a médio e longo prazo que ele sempre vai
corrigindo mais que a inflação no que diz respeito à valorização, porque brota um shopping center, vem um Pontal, vem um Barra Shopping, né? E o que está na volta do Iguatemi, tudo que está na volta valoriza, né? Na mesma coisa no Praia de Belas. Então, ou imóvel, ou empreendimento privado, ou empreendimento público também, né? Uma estação de metrô, ver todo esse metrô que foi até Novo Hamburgo agora, né? O pessoal pega o metrô, cai dentro do aeroporto. Então, são as lógicas de qualificação de espaços urbanos de uso coletivo também. Olha essa pista de skate, que coisa maravilhosa na nossa orla. Hoje, a valorização da orla, uma outra ótica de visão da área central também da cidade, novas oportunidades de investimento, se avizinha aí uma revisão de plano diretor também. E a gente sempre diz, a segurança na negociação imobiliária é com corretor de imóveis, né? Corretora, imobiliária, né? Porque ainda tem muitos golpistas e as pessoas estão sofrendo muito. Aí é que está, é importante que o Márcio tenha citado isso exatamente por isso, que a função do corretor de imóveis, ele é especializado, qualificado, entendeu? Então, é preciso, assim como um advogado vai fazer um contrato disso, daquilo, um advogado é importante, o advogado sabe os meandros da coisa, ele é profissional nisso. Da mesma forma, o corretor de imóveis. Então, sempre quando vai fazer qualquer operação, transferência, isso, comprar isso, tem que ter um corretor de imóveis. Eu gostaria de aproveitar vocês dois aqui, o Armando Fontoura também, para saber o seguinte: Porto Alegre, tu falaste muito bem isso aí. Porto Alegre está hoje efervescendo, né? Porto Alegre não é só a orla do Guaíba, toda a cidade está sofrendo uma transformação que está qualificando a cidade, melhor. E há áreas na cidade, Armando, vocês conseguem detectar, vocês, tu e o Márcio, áreas mais valorizadas? Por exemplo, eu moro aqui na Praia de Belas, um pouquinho mais depois do Beira-Rio, em direção ao centro, e esta área está sendo muito valorizada pelas coisas da orla do Guaíba. Mas existem outros bairros em Porto Alegre que o setor da construção está tendo uma situação melhor, quer dizer, há uma atração maior em bairros? Olha, eu penso que a atração está em todos os lugares, na verdade. Dentro da cada situação de cada local, é claro, né? Claro. Quer dizer, tem um lugar aqui que vai ter uma valorização muito grande por outras coisas, pela orla, por tudo aqui, lá na Zona Norte, pelo crescimento do Iguatemi também, que nesses últimos anos, o que cresceu aquilo lá. Jardim Europa, estão fazendo um empreendimento maravilhoso lá. Ipanema aqui agora também está Ipanema também, Ipanema, né? Ipanema também é maravilhoso. Quer dizer, na verdade, todos os lugares, eles têm um up. Eu tinha um diretor meu, lá do tempo da Habitat, lá dos anos 80, por aí, ele disse o seguinte: ó, o status está em todos os lugares. Depende da condição de cada comprador. E basta apenas o camarada ter a condição de comprar aquele imóvel naquele lugar. Quer dizer, ele pode comprar ali é a coisa boa dele, o status dele. Ali ele vai morar, ele vai viver, ele vai trazer a família dele. Ali é o bom para ele, naquele momento ali. Perfeito. Mas o crescimento é geral. Né? Márcio, e a tua visão nessa questão aí que não é à toa que brota a farmácia em tudo que é esquina. É verdade, é a farmácia que mais dá. É uma coisa impressionante, o fator farmácia, quando surge uma farmácia é porque já foi feito o estudo, né? Porque o pessoal está na ponta, claro, assim, né? Fazendo investimentos. E a população está envelhecendo também, né? Tem tudo isso, uma série de fatores. Né? Esse é o exemplo da farmácia, é só um exemplo, né? Mas a gente sabe que ali, né, o Armando mencionou a questão da Zona Norte, a CIS Brasil é um eixo estruturado, importante, né? E a gente percebe assim, no entorno dos hospitais ali, o Conceição, o Clínicas, tem um valor agregado, né? O HPS, as faculdades, proximidade da PUC, então a Ritter dos Reis, isso tudo vai agregando valor, porque tem, né, o aluno que estuda ali, que vem do interior, que quer as proximidades com a faculdade, o próprio campus da agronomia, uma região que desenvolveu a Zona Leste ali, ainda carece um pouco, mas a cidade já está se voltando mais para aquele lado de lá também. Então, a gente percebe assim que realmente as duplicações de avenida, esse cuidado que a cidade está tendo também, não é? Com a ciclovia, hoje muito presente. Então, existe um plano diretor cicloviário. A gente recebeu no final do ano passado lá na Câmara um debate também sobre a revitalização agora do 4º Distrito, que é uma região muito nobre, né? Verdade, perto da rodoviária, perto do aeroporto, perto do centro. E ali fica degradado. Parece que fim de semana os travestis ainda tomam conta das esquinas, né? Nada contra, mas eu digo assim, é uma região que tem um potencial enorme, todos os modais de transporte, com 2 estações de metrô, entende? Lotação, ônibus, todas as facilidades ali, do 2º andar vista para o Guaíba, então, quer dizer, e ainda não vingou, quer dizer, vamos dizer, da Cristóvão para baixo uma situação, da Cristóvão para cima a gente tem a Padre de Chagas, já tem um mês de vento, são regiões próximas, né, que ainda
talvez por conta da própria legislação, não tenham se desenvolvido, mas aquilo ali, a hora que virar a chave, vai também a chave ser está virando. Está virando. E, na verdade, é o seguinte, eu estou com 2 líderes da área do corretor de imóveis, e são 2 líderes estaduais, o Márcio, que é presidente do Conselho, e o Armando, que é presidente do sindicato. Vamos falar um pouquinho dessas entidades. O sindicato, eu há muito tempo tenho muita proximidade com o sindicato, tive menos com o Conselho, não é por questões históricas, enfim, mas o sindicato tem um papel fundamental na questão da política, né, da qualificação do corretor de imóveis. Como é que tu define, assim, Márcio, esse momento que vocês estão passando? Porque hoje, eu me lembro, eu sou daquele tempo, viu, Márcio e Armando, em que as pessoas às vezes não tinham nada o que fazer, o cara não conseguia emprego em nenhum lugar, você é corretor de imóveis. O cara não precisava, né, se qualificar, ele não precisava ser fiscalizado, ele não precisava ser formado em corretor de imóveis. Ele ia lá porque era o que sobrava. Mas hoje não, para ser corretor de imóveis, tu tem que ter uma visão, tem que ter uma formação que o sindicato proporciona, e eu cresci e está aí sempre para sustentar, não é isso? Isso aí. Na realidade, a gente vê assim, ó, só para fazer uma audiência tem que ser advogado, né? Para fazer uma cirurgia tem que ser médico, e para fazer intermediação imobiliária tem que ser corretor de imóveis. Então, o sindicato, ele tem, digamos assim, uma caminhada histórica, inclusive, que se iniciou antes do Conselho, né? O Conselho foi criado a partir das lideranças sindicais, que o sindicato tem 77 anos, e a primeira legislação ela é de 62, que criou os conselhos, e então o Cresci tem 60 anos, esse ano completa 60 anos. Então o sindicato tem... É fruto de liderança do Sindimóveis, né, que é presidente do Cresci hoje. Exatamente, a gente sabe que a legislação... ela tinha um outro formato, que era a obrigatoriedade da contribuição sindical. Hoje já não tem mais esta obrigatoriedade. Então, claro que os sindicatos que tiveram e têm um papel importante na relação de trabalho, empregado, empregador, né? Quanto ao profissional liberal, não existe tanto essa relação, ela não é tão forte, né? Mas os sindicatos têm e tiveram um papel muito importante, especialmente nesse resgate histórico de valorização profissional, de relação empregador-empregado. A gente conversava com o Armando aqui sobre o contrato do corretor associado, que também é uma legislação muito parecida com o advogado associado, né, que ele tem um percentual e ele passa a ser sócio, né, do escritório. Então, que é uma característica das profissões, dos profissionais liberais, né? Então, cada um tem o seu papel. Por exemplo, a tabela de honorários é a responsabilidade do sindicato, por exemplo, não é? O conselho, ele tem mais, digamos assim, a missão de inscrever, faz o controle dos estágios, das pessoas físicas, das imobiliárias, da inscrição, e a fiscalização, porque, infelizmente, nós ainda temos muito zelador, porteiro, síndico de prédio, atravessadores que tentam se passar por corretores de imóveis, fora os golpistas, que estão muito criativos, né, por causa da internet em especial, no sinal, na caução, num depósito adiantado, depois a pessoa chega lá no imóvel, não tem o imóvel, não era o imóvel, entendeu? Foi anunciado sem o consentimento do proprietário, é um golpe. Então, por isso, os cuidados que a gente vem batendo forte, o slogan, né, da nossa gestão é o imóvel só com corretor, por conta da importância, da relevância de aspectos contratuais, documentais, desde uma vistoria, se tem um eletrodoméstico queimado, um vidro quebrado, quem vai pagar a conta de água, conta de luz, o condomínio, especial no aluguel por temporada, evitar dores de cabeça. Então, toda essa questão ela diz respeito ao dia a dia do corretor, que trabalha forte na compra e venda, alocação e gestão de condomínios, mas também na avaliação, que é um outro nicho de mercado muito interessante, mas aí, claro, tem que ser feito um segundo curso, que seria mais ou menos a nossa, entre aspas, a nossa pós-graduação, não é, Armando? Que é o curso de perito avaliador, que existe um outro cadastro, a pessoa tem uma outra numeração, controlada pelo Conselho Federal, que habilita o corretor a fazer avaliações imobiliárias também. Então, é um nicho de mercado que tem um potencial muito interessante. Cada vez mais vai crescer, né? E assim, eu diria, o corretor de imóveis, ele tem alguns gatilhos muito interessantes. Assim. Primeiro, que o investimento não é muito grande para a sua formação. E o tempo também não é muito longo de formação. 3 anos. São 10 meses. 10 meses. Poxa, meses. Que era e é uma 3 anos. profissão maravilhosa. Mas mesmo assim as pessoas querem se passar por corretor sem ser corretor. Né? Por isso que a gente tem feito em parceria, o sindicato já também, sempre proporcionando cursos de atualização, né? Digamos assim,
o aperfeiçoamento do profissional corretor de imóveis a partir de atividades complementares, ele tem agregado muito. Então, nós criamos lá uma plataforma EAD dentro do Conselho com cursos. Uma educação continuada. Fotografia imobiliária, perito judicial, como prevenir a lavagem de dinheiro, como utilizar HP12C. São vários cursos, módulos, né, de uma semana. E aí o cidadão faz ali, o corretor de imóveis, pela plataforma EAD 100% online e vai se atualizando. O profissional tem que estar sempre buscando atualização por conta dessa situação, né, que envolve a tecnologia. Hoje é muito importante o profissional ele estar atualizado. E a atualização ela vem do conhecimento, da busca pelo aperfeiçoamento profissional. Eu queria explorar um pouquinho o Armando com relação à tabela de honorários. Tem leis aí para isso, né, Armando? Inclusive tem uma lei aqui na Assembleia Legislativa em andamento. Nós encaminhamos não da tabela, mas do corretor está dentro da escritura. Sim. No negócio. Tá? Então, nós entramos com um pedido para um deputado nosso aí, Papari Kubak, tá? Lá do PL, para ele aprovar a exemplo de outros estados da federação, que tem lá no Alagoas, tem em Mato Grosso, tem em Paraná, tem mais algum outro estado que eu não lembro agora de cabeça, que já aprovaram nos seus estados lá uma lei estadual que o corretor estará dentro da escritura. O negócio foi feito, realizado pelo corretor tal, ou pela imobiliária tal. E, na verdade, nós já pedimos, isso aí a nível federal, dos anos 2000, e foi negado, né? Então, o nosso pensamento hoje, a nível de federação, é fazer isso em cada estado, ou no maior número de estados possível, e a partir daí, com a força de cada estado, fazer com que seja uma lei federal, tá? Que o corretor esteja dentro do negócio imobiliário. A tabela de honorário, como disse o Márcio, tá? É uma função do sindicato. Ela estava desatualizada, não tinha regiões que tinham um comerciamento diferente, que é a praia, o litoral lá, o Tramandaí, Capão e Torres, tem um comissionamento diferente da nossa aqui, do resto do estado, vamos dizer assim. Quem vende áreas também de fazenda também tem um comissionamento diferente. Então, nós fomos em cada cidade aí, falamos com a associação local lá e pedimos, eles mandaram para nós e nós colocamos dentro da tabela o comissionamento deles em particular, tá? Então, tá ali, hoje em dia, ele vai receber uma tabela bonita, feita pelo sindicato, com o apoio do conselho, né? Vai nos ajudar até financeiramente para pagar essa tabela aqui. O conselho é o lado rico do setor, né? Exatamente. Da contribuição sindical, os sindicatos ficaram enfraquecidos no que diz respeito à estrutura. Mas então, para ele botar na parede lá a sua tabela ali, aqui, ó, meu comissionamento aqui é tanto, por lei. É uma regulamentação, né? Não, é lei. Está dentro da lei 5.530, né? O sindicato faz a tabela dos honorários aí, isso é em todo o país, é isso aí. Perfeito. Márcio, para concluir nossa conversa, que nós teremos, eu vou convidar o Márcio mais vezes aqui, porque a área de corretor de imóveis é importante para a estrutura urbana, para o desenvolvimento da cidade e tal, até porque eles têm, o Márcio e o Armando, têm uma visão maior da cidade, mais ampla, né? Mais, digamos assim, global da cidade, mais macro da cidade. Isso é importante passar para você, telespectador, não só para quem tem interesse direto na área, corretor de imóveis, enfim. O teu depoimento final, Márcio. Eu queria também aqui deixar um abraço fraterno às mulheres. Hoje o mercado imobiliário conta com 35% de corretoras de imóveis mulheres. E a tendência é crescer mais ainda. Né? Crescer mais. Como nós, né, o mês de março é o mês da mulher, dia 8 de março. E também nas nossas instâncias todas deliberativas da gestão, desde o início, lá em 2016, quando assumimos o primeiro mandato, nós criamos uma vice-presidência de integração feminina e hoje, em todas as instâncias deliberativas do Conselho, nós contamos com valorosas colegas corretoras de imóveis. Fizemos o 4º encontro estadual de corretoras de imóveis, agora em março, e um ciclo de palestras, dress code, liderança, foram várias atividades envolvendo ali a questão da presença da mulher no mercado imobiliário. Então, prestar aqui a nossa homenagem, né, no Conselho Fiscal, na turma julgadora, na diretoria, na representação junto ao Conselho, enfim. Então, a gente fica muito feliz, né, hoje de poder contar com as colegas aí e deixar esta homenagem aqui por ocasião do transcurso aí do mês da mulher. Perfeito. Teu depoimento final, Armando. Quero, no meu depoimento final, falar o seguinte.
Na rua, o corretor chega e pergunta para mim assim, o que o sindicato faz por mim quando a gente vai chamá-lo para se associar e está dentro da entidade? Porque a entidade não sou eu, a entidade é uma coisa que existe há 77 anos, feito agora amanhã, dia 31 de março, né? 77 anos, uma coisa muito importante. Tá? Como disse o Márcio, tem 11 ou 12 anos mais do que o Conselho, é isso, né? 17 anos mais do que o Conselho, é uma coisa importante. Então, eu digo assim, ó, as coisas mais importantes da correção, da corretagem são de dentro do sindicato. O Conselho foi criado dentro do sindicato. Quer dizer, a lei foi criada dentro do sindicato, coisa que não é importante isso. A segunda coisa mais importante do corretor de imóveis é justamente a tabela, que é feito pelo sindicato dos corretores de imóveis. Tá? Então, é como eu digo assim, ó, o que o vereador, o que o deputado faz por mim, particularmente? Para mim, particularmente, não faz nada. Ele tem que fazer pela coletividade, pela sociedade que eles vivem. Quer dizer, eu estou lá na entidade para fazer pelos corretores de imóveis, assim como o Márcio está no conselho, para fazer o máximo, para fazer também pelo corretor de imóvel, para poder abraçar e fazer a função de cada um. Ele está na função de fiscalização e nós na fiscalização, na função de ajudar o corretor, de dar um apoio para o corretor. E complementando até essa intervenção do Armando, sempre que a gente faz uma entrega de carteiras, eu falo isso, né? Que existe uma reserva legal de mercado e é prerrogativa exclusiva do corretor a intermediação imobiliária. Então, o corretor de imóveis, quando ele recebe a carteira dele, ele passa a ter o direito de receber os honorários. Ele vai fazer um contrato, né, e ele passa a receber pelo serviço prestado. Ele tem o direito de sair dali da entrega de carteira e abrir uma imobiliária. Né? E o mercado imobiliário, ele não existe imóvel que não se venda, não existe imóvel que não se alugue. Então, basta a pessoa acreditar, arregaçar as mangas e trabalhar bastante, que profissionalmente ela vai se realizar, ajudando as pessoas a realizar o sonho, ou seja, o sonho de uma vida inteira, a casa própria. Então, é uma amizade que se cria, um laço de fraternidade ali a partir de uma boa prestação de serviço, um bom pós-venda, um negócio bem feito, ali tu cria um vínculo de parceria. Eu até hoje tenho amizade com o primeiro corretor do primeiro imóvel que eu comprei lá em 77. É isso aí. Deve ter sido um bom negócio, deve ter te orientado bem, claro, né, Silvio? Com certeza. Então, isso aí valoriza mais a profissão de corretor de imóveis. Márcio, muito obrigado pela tua presença aqui. Vai dizer mais seguido, vamos convidar porque eu acho importante esse tema. Armando, da mesma forma, parabéns pelo sindicato, pelo que o sindicato faz em favor, assim como o Conselho faz, né, em favor do profissional. Nós temos que prestigiar este profissional porque ele nos dá garantia daquilo que talvez seja o único bem que tu vai ter na tua vida, que tu vai almejar, que é a sua casa própria. Obrigado, um grande abraço. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Amigo Silvio, um dos temas que promete aquecer os debates de abril é a cobrança do DIFAL, que é a diferença de alíquota de ICM entre os estados. Tudo começou quando o STF julgou inconstitucional a cobrança desse DIFAL pela ausência da lei complementar. O Congresso Nacional, então, no ano passado, criou a lei e o presidente sancionou, entretanto, nos primeiros dias deste ano de 2022.
Todos sabemos que existem 2 princípios que regem as cobranças tributárias. O da noventena, ou seja, uma lei precisa de 90 dias para ser aplicada. Por isso, então, o respeito em cobrar agora somente a partir de abril. E ainda o princípio da anterioridade, que rege o ICM. Então, é proibido instituir ou majorar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicado a lei que instituiu ou aumentou o tributo. Ou seja, não se pode começar a cobrar no mesmo ano que foi sancionado a questão do DIFAL. Com base nesses princípios legais, então, nesses primeiros meses de 2022, houve uma enxurrada de processos de empresas, principalmente de e-commerce, pedindo liminar para não pagar o tributo. E houve uma reação também, do outro lado, direta das fazendas públicas, dizendo que o tributo não é novo e que não cabe o princípio da anterioridade. O caso veio parar nos tribunais e os estados estão divididos. Agora, o STF vai ter que se posicionar e as empresas, como sempre, até tudo ficar esclarecido, seguirão navegando em um mar de insegurança jurídica. Falando em mar, o Brasil não é para marujo amador. Uma boa semana a todos. Pois nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, eu estou recebendo aqui a Larissa Francischini III. A Larissa é paulistana, lá de Penápolis. Larissa, que prazer em ter uma paulistana aqui. É muito raro, viu? Nós, mesmo com o pessoal da raça, que são pessoas de várias localidades do Brasil, várias regiões, é muito raro receber aqui uma paulistana. Então, muito prazer, paulistana aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela tua presença aqui. Como é que está essa vida? Obrigada, a gente agradece esse espaço para poder conversar e trazer um pouco do nosso trabalho. Eu já moro aqui no Rio Grande do Sul há 10 anos, então já me considero mas tem ainda um sotaquezinho bem paulistano. Sim, assim. A gente não solta, Eu sou de Uruguaiana, estava contando para ti antes, e a gente traz aquilo a gente carrega, ou muito acentuado ou mais leve, que a gente acaba se adaptando muito à região onde a gente está, No caso, tu agora está no Rio Grande do Sul e, enfim, fora de São Paulo. Bom, a Larissa, ela é advogada especializada nessa questão de processo massificado. O que é um processo massificado? Vocês querem saber? Eu também não sei, então vamos saber através da Larissa. O que é, Larissa, um processo chamado de processo massificado? O que é isso? São processos que guardam similaridade com pedidos e pessoas envolvidas, em partes envolvidas. Um exemplo que a gente pode dar, muito atual, agora por conta da pandemia do Covid-19, são esses processos de negativa da concessão do auxílio emergencial, em que muitas pessoas acabaram demandando os entes públicos, seja a União, Dataprev ou a Caixa Econômica Federal, que é um dos nossos principais clientes hoje, para conseguir a liberação desse auxílio. Muito embora eles sejam muito parecidos, esses processos não quer dizer que eles sejam menos complexos, Tanto na condução como no seu julgamento. E na verdade, é uma demanda muito grande, porque a gente sabe muito bem, nós estamos falando de Brasil, Então, o Brasil sempre os caras querem um jeitinho para cá e para lá e tal. Tem muitos prefeitos que receberam, vereadores receberam, até deputados receberam auxílio emergencial. Quer dizer, é uma pandemia dentro da pandemia, É um pandemônio, na verdade. Sim, a demanda é gigantesca, é enorme. E é o que faz com que os escritórios tenham que se adaptar a essa realidade, desses contratos massificados, digamos assim, seja investindo em tecnologias de informática ou numa gestão mais estratégica, para conseguir dar vazão a esse fluxo, Porque realmente é uma demanda muito grande. Isso é um contencioso, que realmente sempre acontece, e principalmente envolvendo o setor público, Isso é uma coisa interessante, Sim, nossos principais clientes massificados são do setor público, que hoje é a Caixa Econômica Federal do Maranhão, Alagoas, está chegando no Ceará, o Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo, que é o Bandes, e a Sete Rio, que é a Companhia de Tráfico do Rio de Janeiro. E todas elas envolvem questões, assim, bem peculiares, que apesar de massificadas, nos exigem uma capacitação maior para lidar com esse tipo de processo, assim. Perfeito. São muito variados, diversificados e complexos, Qual é, assim, um dos casos que mais te chamou a atenção, assim, pela forma de ser peculiar demais? Sim. Vou citar um exemplo até dos casos de concessão de auxílio emergencial, que a primeiro momento, assim, parecem que são todos muito parecidos, as pessoas não receberam, porque não estavam nos requisitos e ingressam. Só que existem N motivos para elas não conseguirem, Seja porque elas não preencheram os requisitos, descritos ali pela União na lei, seja porque teve duplicidade de cadastro, tem um processo de fraude, em que alguém recebeu com aquele CPF no nome dela, mas não foi ela,
ou ainda em caso em que a pessoa nem está requerendo a concessão, mas que ela foi intimada para devolver um valor que supostamente recebeu. Que ela não sabe que supostamente tenha recebido. Ou alguém usou alguém recebeu, né? o Que é muito CPF comum isso, dela, muito comum sim, isso, fez né? o cadastro com o CPF dela, conseguiu sacar o dinheiro e ela foi intimada lá na frente, quando declarou imposto de renda, a ressarcir esse valor para a União. E aí essa pessoa ingressa judicialmente pedindo, né, para ser cancelada essa devolução, requer danos morais. Então, parecem demandas muito parecidas, mas cada uma tem a sua peculiaridade, assim, especificidade. E tem que ser tratado assim, né? Dessa maneira, né? Lá na Russell a gente preza muito por esse, né, relacionamento com o cliente de forma bem assertiva, assim, no sentido de agregar valor ao produto ou ao processo, no sentido de trazer mais valores, assim, né, para o nosso cliente. Não só de tratar a demanda em si, mas a gente entende que esse tipo de condução mais especializada vai trazer mais sucesso, tanto para o nosso cliente como para a gente. Qual é a tua experiência na Russell? Quantos anos tu tem de Russell? Na Russell eu estou há pouco tempo, mas eu estou há praticamente quase 1 ano, mas eu tenho já uma experiência quase de 10 anos de condução desse tipo de processo. E esse tipo de processo, qual é o perfil principal do demandante desse processo? Dá para caracterizar assim? Não dá, é muito variado, porque como saque de FGTS, né, normalmente são ou as pessoas têm pais, têm idosos, tem pessoas que perderam ente querido e estão postulando o saque do FGTS da pessoa que faleceu, tem FIES, tem... É uma variada É gama muito de variado. coisas, Tem a parte de recuperação de crédito também, que aí a Caixa e os outros bancos estão no polo ativo da demanda. Então, as nossas carteiras são muito variadas. E o que tu daria assim, de sugestão para as pessoas que estão procurar a empresa, para a pessoa ter, uma certa maneira, uma proteção em relação a isso, essa demanda, esse contencioso que existe? Eu acho que, principalmente, tentar resolver a questão administrativamente. Muita gente vê um problema, por exemplo, agora que tem acontecido muito nesses casos de fraude em Pix. Né, que a pessoa recebe uma mensagem, vai até o terminal eletrônico, faz a alteração da sua senha, depois disso é clonado e conseguem fazer Pix para contas que ela não conhece e até ela se dar conta de que foi retirado esse valor da sua conta, se passaram 2, 3 dias, aí ela avisa o banco, aí começa um processo de análise de fraude. Eu acho que o primeiro movimento seria a pessoa tentar resolver essa questão administrativamente antes de entrar no judiciário. Porque que é menos custoso também, né? Menos custoso, passo, né? É um primeiro passo. E, assim, normalmente a gente consegue resolver isso administrativamente. Pois é isso que eu ia dizer, assim, em termos percentuais, né? Quanto se resolve. Porque eu acho que essa é uma sugestão interessante. Embora a Russell trabalhe com isso do ponto de vista jurídico, né? É interessante que a Russell faz, através aqui da Larissa, uma sugestão para as pessoas que estão nesse processo todo, então tenta resolver primeiro antes de entrar no processo judicial. Exatamente. Eu acho que essa é a melhor orientação, até que, né, qualquer colega daria assim, para uma pessoa com física, certeza, digamos assim, de uma ou até empresa séria jurídica, como é a Russell, né? Isso aqui de tentar resolver administrativamente antes da questão, porque quando chega no judiciário, claro que tem os juizados especiais, que a pessoa pode ingressar sem advogado e não vai ter custo, mas ela onera toda a máquina, né? Claro, o judiciário, as empresas envolvidas. Lembrando que a parte dos nossos clientes, a grande maioria do contencioso, são de empresas públicas. Então, acaba demandando os dois lados e são os nossos recursos que estão sendo dispendidos, né? Larissa, alguma coisa que nós não chegamos a conversar aqui que tu gostaria de ressaltar? Acho que, isso aí, por mim, está bem tranquilo. Bem completa, bem objetiva e bem, digamos assim, bem clara essa explicação. Eu até entendi bastante, viu? E te agradeço muito, Larissa, a oportunidade de te conhecer, né? Larissa Francischini III, advogada lá da Russell Bedford, paulistana lá de Penápolis. Um grande abraço, sucesso profissional e pessoal e familiar. Obrigada. Já voltamos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, estamos com a nossa Economia e Desenvolvimento, sempre lembrando, nós estamos há 22 anos no ar, né? Programa já consolidado aqui e, sobretudo, pelo conteúdo daquelas pessoas que desfilam aqui nesta bancada ao longo desses 22 anos de existência de um programa com essa característica, né? Que privilegia o profissional liberal, aquele que, na verdade, ele tem os seus conteúdos e traz um conteúdo que sempre é importante, né? Para o encaminhamento, para o farol, numa sociedade meia cheia de trevas por aí. Então, sobretudo nesses assuntos que são tratados aqui, nós temos a oportunidade de esclarecer e colocar à luz. E aqui está conosco novamente o doutor Gustavo Bernardi, que é nosso parceiro aqui do programa. Gustavo, muito obrigado pela sua presença uma vez mais, né? E sempre trazendo novidades nessa área em que ele atua, bastante abrangente. E no mercado imobiliário também tem muitas questões envolvendo a advocacia, né? Sim, sim. Quase tudo no mercado imobiliário acaba envolvendo a advocacia. Ou na compra e venda, ou nas permutas, ou nas construções, ou nas incorporações. Quase tudo acaba num escritório de advocacia. Tá. Qual é a novidade da semana? Pois bem, Silvio, todo mundo sabe que você, quando vende um imóvel, paga o que se chama de ganho de capital, que é o lucro que teve entre a compra e a venda desse imóvel. Lá no ano de 2005 saiu uma lei número 11.196, que previu o seguinte: olha, quando você vende um imóvel e dentro dos 180 dias seguintes compra outro imóvel residencial, você está isento desse tributo, né? Logo depois que saiu essa lei, a Receita Federal emitiu uma instrução normativa regulamentando a lei, a instrução normativa número 599, em que ela restringiu a abrangência da lei, né? Dizendo o seguinte: olha, você sim pode comprar um outro imóvel, mas você não pode quitar um imóvel anterior que já era seu, nem pagar as prestações de financiamento de imóvel que tu tinha. Então era o seguinte: tu era obrigado a fazer uma outra compra. Tu não podia utilizar o valor de venda daquele teu imóvel para quitar um outro imóvel que tu já tinha comprado na planta ou que estava em financiamento. Que é uma coisa etc. normal, às vezes, né? E muitas vezes necessária, né? As pessoas precisam disso. Bem, logo depois que a Receita Federal emitiu a instrução normativa número 599, as pessoas começaram a entrar em juízo, né? Em especial aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sempre acaba sendo o estado que puxa as demandas judiciais, né? Entravam em juízo dizendo o seguinte: não, mas espera lá, a Lei 11.196 não trouxe essa restrição, a instrução normativa trouxe essa restrição, então eu vou ao judiciário para poder usar o recurso da venda do imóvel que eu transacionei, que eu vendi, para quitar um outro imóvel meu, né? Aliás, por que eu vou ficar pagando juros, comprar um outro imóvel, se eu posso utilizar esse recurso para quitar aquele financiamento? Pois bem, durante muitos anos os processos demoraram a chegar no STJ. Quando começaram a chegar no STJ, os tribunais superiores passaram a entender favoravelmente ao contribuinte. Sim, você pode usar, a Receita não pode tributar o ganho de capital nesse caso. Pois bem, agora, Silvio, recentemente, 2 semanas atrás, a Receita Federal, de tanto perder os processos judiciais, alterou a instrução normativa 599. Significa o seguinte: se você hoje vendeu um imóvel próprio seu, você pode utilizar os recursos desta venda para quitar a compra de um outro imóvel que você realizou. E mais, você pode quitar financiamentos, parcelas de um imóvel que você já tinha anteriormente. Isto é um tremendo benefício, Silvio, porque você para de pagar juros, você quita aquele financiamento, você utiliza o recurso do mesmo imóvel que você tinha e que você vendeu sem pagar ganho de capital, sem pagar tributo. Isso é uma vitória dos entendimentos jurisprudenciais que conduziram a Receita Federal a mudar a sua postura,
né? Esse é um tremendo ganho, Silvio, né? É uma notícia boa, né, para quem tem essas operações, né, e principalmente agora que nós estamos na época de fazer imposto de renda, enfim, você tem que saber disso, porque com isso você não paga imposto de renda nessa transação. E nós estamos falando, né, doutor Gustavo Bernardi, do mercado imobiliário, e o senhor tem muita larga experiência, conhecimento da cidade e tal, e nós estamos num momento efervescente da cidade do ponto de vista urbanístico, né? A cidade está melhorando, está se modernizando, está se abrindo para o mundo todo. Quer dizer, a cidade hoje está sendo um polo de atração turística também. Não só de valorização da cidade para os seus moradores, né, para o entorno, mas também do ponto de vista turístico nacional e internacional. Isso valoriza muito esse mercado. Sim, o mercado imobiliário de diversas regiões de Porto Alegre cresceu muito. Né? As regiões periféricas, Zona Sul de Porto Alegre, Zona Leste de Porto Alegre, 4º Distrito, o centro de Porto Alegre hoje, né? E uma coisa interessante é o seguinte, Silvio, nós estamos vendo acontecerem as licitações de áreas que durante 20, 30 anos não tinham sequer interessados, né? Então, a orla, o cais, o embarcadeiro, né, está trazendo essa pujança para o mercado imobiliário de Porto Alegre, né? O que me assusta um pouco é os preços que estão sendo praticados hoje nos imóveis novos, né? Ou seja, isso vem a reboque da valorização do mercado imobiliário, né? Então, o mercado ainda está testando até onde o comprador vai, até onde o bolso do comprador alcança este imóvel, né? Mas sim, Porto Alegre está num movimento crescente. Houve agora, na terça-feira da semana passada, um congresso em São Paulo sobre o mercado imobiliário. Se falou muito de Porto Alegre, se falou muito da região litorânea de Porto Alegre, né? E se estabeleceu uma meia-vida desse boom de, no mínimo, 5 anos. Ou seja, nós ainda vamos ter mais 5 anos de explosão do mercado imobiliário. Qual é hoje, digamos assim, o bairro, fora o centro da cidade que está sendo revitalizado, falaste muito bem, né? O 4º Distrito e tal. O 4º Distrito é uma coisa muito particular, né? Porque o 4º Distrito ele fica numa zona extremamente nobre da cidade. Ele está ali na freeway, está na saída da cidade, da entrada da cidade, quer dizer... Então, ele, de certa maneira, é um cartão postal para quem chega na cidade. Quem vem de avião, por exemplo, a primeira coisa que antes do aeroporto é o 4º Distrito. Quer dizer, aquilo ali também era uma área que carecia desta atenção da autoridade, da sociedade, né? Eu sempre digo para os empreendedores que nos procuram, o empreendedor imobiliário ele precisa de muito pouca coisa do ente público, né? Ele precisa de saneamento e via, né? O que ainda ocorre um pouco em Porto Alegre é a questão saneamento. Por exemplo, o 4º Distrito tem um problema sério de saneamento. O 4º Distrito teve um lixão ali que contaminou o solo de uma região muito extensa. É verdade. Então, o empreendedor, quando vai fazer o empreendimento ali, ele é obrigado empreendedor, limpar o solo que o ente público sujou com um lixão público que tinha ali, né? Então, isso muitas vezes dificulta o desenvolvimento de determinadas áreas. O que ocorre é que hoje a tecnologia vem avançando nesse segmento e você já começa a ter estudos de viabilidade econômica para determinados empreendimentos que antes não poderiam fazer. O 4º Distrito, ele é a bola da vez, né? Desde que o ente público entenda que tem que auxiliar o empreendedor em acesso viário e saneamento. Né? E qual é o cuidado assim, que o empreendedor deva ter do ponto de vista legal hoje? Porque tudo tem a questão da lei, né? Tem o cumprimento da lei, tem certas normas, certas regras para você construir e tal. Qual é a recomendação principal que tu daria para o empreendedor, por exemplo? Depende da modalidade de negócio. Hoje, em Porto Alegre, se desenvolveu um negócio que chama-se permuta sem torna, que é o seguinte: eu sou dono do terreno, o Silvio é o incorporador, ele vai me entregar um percentual em área construída desse terreno que eu estou entregando para o Silvio. E vai construir em cima do meu terreno, vai criar uma SPE, uma sociedade de propósito específico, vai vender e vai me entregar um número X de imóveis dentro desse empreendimento, né? Esse é um negócio altamente complexo, o empreendedor tem que ter uma assessoria jurídica para realizar isso, o terreneiro, o dono do terreno tem que estar bem assessorado, porque existem uma série de nuances durante esse empreendimento. O empreendimento não sair, ou ele sair de forma diferente daquilo que foi contratado, ou a valorização do empreendimento não ser aquela prevista, questões tributárias, questões trabalhistas. Então, quem vai empreender no mercado imobiliário tem que entender que não dá mais para fazer de forma amadora, tem que se assessorar
contabilmente, juridicamente, e hoje tem uma outra questão que é muito importante, chama-se EVE, Estudo de Viabilidade Econômica daquele empreendimento. As pessoas têm que fazer isso, as empresas são obrigadas a fazer isso, porque é isso que modula qual é o reflexo econômico que aquele negócio vai ter na vida da empresa, na vida do empreendedor. Agora, a cidade está uma efervescência, né? Eu noto assim, porque nós tivemos agora a Esquadrilha da Fumaça aí essa semana, né? Lindíssimo show. Um show maravilhoso, 250 anos de Porto Alegre. Eu nunca vi um evento desse num dia de semana, à tarde, juntar tanta gente, milhares de pessoas que foram lá. Por quê? Por várias razões. 250 anos de Porto Alegre, uma nova forma de ver a cidade, quer dizer, nós estamos um ar arejado, mais de desenvolvimento, quer dizer, as pessoas estão animadas, vão para o parque, vão ali para a orla, quer dizer, tudo ali se juntou e está proporcionando assim uma propulsão muito grande assim de vida na cidade. Não, em especial, se tu observar, o evento foi feito num local que foi recentemente remodelado pela cidade. Exatamente. Né? Então, aquilo ali também é uma valorização. E o Porto Alegrense valorizando os investimentos que se fizeram nesses locais novos de Porto Alegre. A nova orla de Porto Alegre. E vem os 250 anos de Porto Alegre, está sendo comemorado como nunca. Eu nunca imaginei, sinceramente, viu, Bernardo? Eu estou aqui desde 67, eu vim de Uruguaiana. E realmente eu nunca vi Porto Alegre tão efervescente assim. Porto Alegre está se mostrando assim para o mundo que é um ponto, né, de atração. Quer dizer, tem tanta coisa para explorar aqui. Lá em São Paulo se falou muito de Porto Alegre e, em especial, se falou do baile da cidade de Porto Alegre, que nós tínhamos até comentado aqui, né, que reuniu uma quantidade enorme de pessoas, sem um problema qualquer que se deu ali. Não, Porto Alegre... E Porto Alegre está sendo também conhecida como uma cidade tecnológica. Muito se ouve disso lá no centro do país. Com certeza. A PUC aí tem um papel importante nisso aí, junto com a autoridade municipal. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui. Um abraço, Silvio. Bom, nós ficamos por aqui pelo nosso Economia e Desenvolvimento. Uma boa semana de trabalho a todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.